Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Negócio Delas. Eu sou a Lívia, host do podcast, e hoje o podcast está muito gostoso, maravilhoso. Estou recebendo Cristiana Weissman. Forte, nome forte, de mulher forte. Obrigada por me receber. Cristiana é engenheira de alimentos e fundadora da Cristiana & Co., empresa de snacks, de um pão de queijo super maravilhoso e natural, com apenas seis ingredientes. Maravilhoso. Tudo bom, Cristiana? Tudo bem, e você? Tudo bem, seja muito bem-vinda. Obrigada por me receber. Eu tô lisonjeada com o convite. O seu trabalho é muito legal. Obrigada. Parabéns. E é uma honra estar aqui. Não, uma honra é minha de receber você. Quero ouvir sua história. Sei que é pesado, não, é forte. Mulher forte. É de mulher forte. Eu venho de uma família de mulheres fortes. Boa. É. E como é que você veio parar na Austrália? Eu vim parar na Austrália... Bom, a história da Austrália começa na Noruega. Eu fui fazer um intercâmbio na Noruega para... Olha, que diferente. Sim, para pesquisar a composição do codfish, né? Desculpa, eu falo um pouco em inglês. Em bacalhau, no caso? Bacalhau, que o cod é o peixe utilizado na fabricação de bacalhau. E a Noruega é um dos maiores exportadores... É o bacalhau da Noruega. O bacalhau da Noruega, justamente. E eu fiquei empolgada com quão exótico aquela oportunidade era e botei lá, eu quero ir primeiro para a Noruega. Que incrível. E fui escolhida para fazer esse intercâmbio. Você estava na faculdade? Eu estava na faculdade, eu tinha um inglês muito macarrônico, na época eu falava francês, hoje em dia eu falo inglês e não falo mais francês, mas enfim. Ah, não. Com certeza você fala, não falo nada. Mas eu queria sair do Brasil porque eu não tinha paciência para estudar a língua. Eu falei, então quer saber, eu vou fazer um intercâmbio. E aí o meu pai me convenceu de terminar a faculdade, porque eu queria fazer no meio da faculdade, desculpa. E aí ele falou, por que você não termina? E aí você tem mais flexibilidade. E aí eu fui para a Noruega e depois da Noruega eu fui para Londres. Então eu passei 2 meses na Noruega e depois fui para Londres, tecnicamente aprender inglês, né? Tá. Porque o meu inglês era bem macarrônico. Eu sempre tive uma competência técnica muito grande, né? Sempre fui muito interessada no que eu estudava. Mas o inglês era bem básico, né? Era mais fácil ler e tal, não tinha influência nenhuma, na verdade. E aí, no que eu fui para Londres, eu passei 1 ano trabalhando em loja, né? Porque eu queria falar. O meu negócio, a minha forma de aprender é falar, ouvir, nossa, né? A minha também, é. Então, para mim era muito difícil. Eu sou muito ativa, para mim era muito difícil ficar sentada lá, fazer o dever de casa e tal. Estudando gramática. Exato. Então, eu queria falar. E aí, eu trabalhei em loja durante 1 ano, mas aí comecei a ficar infeliz de estar fora da minha área. Eu sempre tive muito amor pelo que eu fiz, sempre fui muito apaixonada pela engenharia de alimentos, né, tecnologia, todas essas coisas. Foi sua primeira escolha? A Noruega foi? Não, a engenharia de alimentos. A engenharia de alimentos? Não, eu queria ser veterinária. Eu queria fazer, eu na verdade não tinha muita... Eu tinha algumas coisas que eu gostava na época. Eu ia fazer veterinária na rural, de animais de porte grande, arquitetura e queria ver se de repente eu seria uma advogada, porque eu gosto de falar e tal. E aí tudo a ver, uma coisa não com a outra. E aí um dia a minha mãe era food stylist, ela fazia fotos tipo da Gourmet Traveler, né? Que legal! Ela fez todas as campanhas da Royal, que lindo! Back in the day, né? E aí ela pedia, como eu sempre fui muito prática, ela pedia para eu fazer assistência. E aí, entre as fotos e tal, alguém falou, existe um curso, alguém está fazendo um curso de engenharia de alimentos. Aí eu falei, engenharia de alimentos? Como assim engenharia de alimentos? O que é isso? E aí eu larguei tudo e só fiz engenharia de alimentos. Uau! E porque eu tenho descendência, eu sou metade judia e metade libanesa. Então, na nossa família, a comida é tudo. Sim. A nossa cultura inteira, o nosso get-together, tudo que a gente faz é em torno da comida. As viagens são em torno da comida. A comida, na minha família, é onde junta as pessoas. É uma forma de demonstrar amor para as pessoas que você ama, para os seus amigos, para os seus filhos, para sua família. Então, quando veio essa engenharia de alimentos, eu vi assim a luz, eu falei, nossa, é isso que eu vou fazer. Aí larguei tudo e resolvi ser engenheiro de alimentos.
Uau, que irado. Mas aí fui para Londres, e aí quando eu saí da área, eu fiquei 1 ano, né, para aprender, falando, me divertindo e tal, e eu falei, não, agora tá na hora de voltar. E aí eu consegui um work permit numa empresa na verdade, eles são os maiores exportadores, wholesalers e retailers de queijos não pasteurizados ingleses. Uau. E eu entrei na empresa para fazer controle de qualidade, na verdade, mais a parte de segurança alimentar, né, certificação. E a empresa era fantástica, foi uma experiência fantástica. E com a empresa a gente viajava e tal. E uma das viagens que nós fizemos foi para o norte da Itália. Foi na Itália? Numa das maiores feiras de queijos artesanais do mundo, em Bra. Nossa, mas que experiência incrível! Fantástico, não, fantástico. E lá eu conheci o meu ex-marido, que também foi para a feira para encontrar os amigos que nós tínhamos em comum, porque ele também trabalhava nessa empresa na época que ele morava em Londres. Era uma empresa multinacional? Não, era uma empresa inglesa. Inglesa. Maravilhosa, se chama News Yard Dairy. Nossa. E aí vocês se conheceram e aí você veio parar aqui? Aí ficamos amigos, né, e tal. E aí o negócio começou a evoluir. Mais ou menos uns 2 anos depois disso, eu larguei. Ele falou, então, por que você não vem para a Austrália? E aí foi uma decisão muito difícil para mim, porque eu tive que investir muito no meu trabalho. Nossa, imagina. Eu sempre tive um lado técnico bom, mas, né, forte, porque eu gostava, me interessava em estudar, trabalhar e tal. Sempre trabalhei desde o início da faculdade. Mas a evolução profissional, quando não é a sua língua, a sua primeira língua, é muito difícil. Principalmente porque eu não comecei sendo fluente, né? Então, eu trabalhei pra caramba, e aí, quando cheguei num patamar que eu estava sendo super reconhecida, eu falei, bom, então, muito obrigada pela oportunidade, eu gostaria de pedir a minha resignação, porque eu tô indo pra Austrália. Nossa. Aí eles falaram, como tô indo pra Austrália? Eu falei, então, sabe aquele cara que todo mundo sabia, porque ele trabalhou muito tempo na empresa? E aí o diretor olhou pra mim, abriu a boca e falou assim, não acredito que isso tá acontecendo. Eu falei, pois Investiram em você e aí você... E a minha mãe sempre falou, eu criei vocês pro mundo. Eu falei, e aí, pai, o que você acha? Ele falou, vai, filha, vai e traz um canguru no Natal. E aí eu nunca voltei. E nunca aqui eu mais fiquei. voltou pro Brasil? Não. Uau. E aí, E aí, você já empreendeu antes de abrir sua empresa? Não, na verdade, eu fiz umas brincadeiras, né? Quando eu era adolescente, eu tinha um sócio, eu fazia o sanduíche e ele vendia na escola, mas eu usava todo que eu ganhava para comprar roupa, sapato. Não era uma coisa muito empreendedora. E essa foi a minha primeira empresa. E da onde que surgiu a sua empresa? Então, a minha empresa surgiu porque eu já estava... Eu estava 5 anos sem trabalhar, porque eu tive filhos, né? E aí, desde quando a minha relação não estava indo muito bem, e aí eu resolvi me separar. Só que antes disso, um pouquinho antes, a gente já fazia... tudo na nossa casa é a respeito da comida, né? Então, as festinhas das crianças eram, assim, mesas maravilhosas, com queijos frios, PM, home hot soup. Era sempre um brunch. Sim. Porque os dois fazem aniversário no inverno. Então, era sempre, assim, uma comilança maravilhosa. E eu fazia questão de que os meninos tivessem sempre alguma coisa brasileira. E as coisas brasileiras eram sempre o brigadeiro e o pão de queijo. E aí, clássicos. Exato. E aí, eu comprava o pão de queijo de uma amiga que fazia para um café local. E ela fazia um pão de queijo artesanal. E aí, eu comprei 3 quilos de pão de queijo. Quando chegou no final da festa, meu filho falou, pô, não comi nenhum pão de queijo. Falei, jura? Mas como? Com tanta comida na mesa, como é que não comeu pão de queijo? E ele falou, não comi, não vi o pão de queijo, não chegou até a mim. Ou seja, filho. os australianos... Não, aí eu falei, uau, não sei o que aconteceu, né? Tava todo mundo busy e tal, então tá. E aí, festa do segundo filho, 1 mês depois, a mesma coisa, aquele effort pra botar aquela mesa maravilhosa, aquela feast. E aí eu falei, quer saber, eu vou comprar 5 quilos de pão de queijo. Porque a gente fazia festas grandes, tinha um monte de criança, um monte de adulto. Mas a gente sempre catered para todos os adultos. E aí fizemos aquela mesa maravilhosa. E aí eu resolvi ficar no canto da sala para ver o que acontecia com o pão de queijo. E aí, do pão de queijo saindo do forno para chegar no backyard,
Os adultos olhavam e falavam, nossa, que cheiro é esse? O que é isso? O que é isso? Pegava. Não chegava nada. Não chegava. Aí eu falei, putz, eu tenho um business case aqui. Sim. E como que interessante. eu não trabalhava na época, então tinha tempo. E eu comecei a pesquisar, né? Eu comecei a pesquisar formulações, tentar fazer. Meu primeiro pão de queijo virou uma pizza. É super difícil de fazer. É muito difícil. É difícil, né? E faz uma zona e tal. Enfim, desculpa. Então, eu comecei a pesquisar e quando eu resolvi me separar, a gente entrou num litígio muito forte. E eu já não trabalhava, eu sou uma pessoa muito ativa. Para mim, não trabalhar sempre foi uma coisa muito difícil. Eu amo ser mãe, mas eu preciso a minha profissão é parte da minha identidade. Eu tenho muito orgulho de trabalhar. Eu tenho prazer em trabalhar. Sim. Então, quando eu me separei, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei assim, nossa, vou voltar a trabalhar, graças a Deus. Então eu resolvi mudar a minha vida toda e resolvi fundar a minha companhia com o intuito de retomar a minha identidade, de fazer uma coisa que eu amo, uma coisa que também ia diverger o meu foco daquele estresse para uma coisa que eu estaria construindo para mim, para os meus filhos, para minha identidade. E aí eu criei mas pra mim, eu sou engenheira de alimentos que não gosto de comida processada. Eu não como. Depois que eu terminei meu degree, eu parei. Sensacional. Maravilhoso. Meio louco, que será? né? Por que será? Exato. Eu costumo falar que nós, engenheiros de alimentos, somos os advogados da indústria alimentícia. Então, eu espero que essa frase não ofenda ninguém. Não, tudo bem. Mas eu não gostava, quando eu terminei o meu degree, eu parei de comer comida processada porque você continua lendo, né? Continua lendo e tentando entender o que aconteceu depois da industrialização de alimentos, por que todas essas doenças apareceram e etc. Sim, e tal. E tá obviamente tudo linkado, né? De alguma certa forma. Well, eu não sou médica, mas eu sempre tive muito interesse em entender e para mim o meu prazer está em viabilizar uma coisa que vai ser prazerosa, em trazer uma conveniência. Então, quando eu fui para a Europa, quando eu fui para a Noruega e para a Europa, toda essa experiência só agregou, até porque eu tive a oportunidade, quando trabalhando com queijos não pasteurizados, de ver indústrias que eram super artesanais e que produziam comida em larga escala. Entendeu? Então eu vi, possível, na verdade... Você não precisa... Com certeza. Industrializar tudo. Quer dizer, é industrializado, mas não precisa colocar tóxicos. Não tem uma regra clara, né? Mas o que trazia o sparkle para mim da minha profissão foi, na verdade, ver que todos os conhecimentos que eu tive na indústria de alimentos, eles podiam ser aplicados para uma indústria artesanal, uma indústria onde os ingredientes são priorizados. O próprio News Yard Dairy, ele falava, o founder do News Yard Dairy falava que ele, ao invés de pagar, 10 centavos pelo litro de leite, ele ia pagar 25, porque o farmer ia produzir o melhor leite possível para então fazer aquele queijo. E dentro desse conceito, o leite de maior qualidade ia ser muito mais safe, seguro. E então conseguíamos controlar todas as contaminações cruzadas, os processos, porque aquele farmer, ele ganhava mais pelo ingrediente, pela matéria-prima, e conseguia produzir uma coisa de maior qualidade que repercutia no produto final. Sim. Então, com a minha trajetória de aprendizado, passando por grandes indústrias de alimentos e indo gradativamente para uma indústria mais artesanal, que ainda conseguia aplicar a escala, eu comecei a almejar coisas que atenderiam a uma missão de promover um impacto positivo para as pessoas. Muito bom. E não traria, mantendo a qualidade, né? A qualidade do produto. A qualidade do produto e o benefício saúde, né? a saúde, o benefício para o consumidor. Sim. E foi difícil montar essa empresa? Nossa, foi muito difícil. Porque você estava no meio de um divórcio. Sim. E enfim, você nunca tinha empreendido. Eu acredito que por mais que você seja engenheira, vem um lado do empreendedorismo que você provavelmente não
Com Não certeza. fazia ideia. Não, com certeza. Eu achava que, porque eu era engenheira de alimentos, eu falei, não, a fábrica tá tranquila. Mas não tava, porque tudo que eu aprendi era como usar aditivo. Quer dizer, não era tudo que eu aprendi, deixa eu reformular Sim. isso. Mas há muitas coisas que eu aprendi era de como viabilizar aquela produção em larga escala. Quando você está aumentando a produtividade, né? Quando você está aumentando a batch, que é o lote, né? Sim. Da comida feita, tudo muda. Então, quando você adiciona um aditivo, por exemplo, no caso do pão de queijo, tem muito pão de queijo por aí, que é cheio de tapioca modificada. Então, a tapioca modificada, ela traz estabilidade para aquela massa e ela permite que você agregue água. Então, se você olhar um pão de queijo, a formulação de um pão de queijo, olha o rótulo de um pão de queijo que é feito com tapioca modificada, a água vai ser o primeiro ou segundo ingrediente daquilo, que indica que a água está em maior concentração. Então, quando você usa todos esses aditivos ou quando você usa um emulsificante, você consegue fazer uma produção. É muito mais fácil de trazer escala. Sim. Então, nesse sentido, como eu nunca quis, para mim era importante, se eu for fazer, eu quero trazer um impacto positivo para o consumidor. A primeira forma de fazer isso é trazendo qualidade, ingredientes limpos, cleans, sem aditivos, sem preservativo, só coisas que você teria na sua cozinha, por exemplo. Sim. Então, eu queria trazer, meu intuito era trazer um produto com a mesma qualidade do produto feito em casa, mas já prontinho para você só botar no forno com toda a conveniência que a Modern Life necessita, né? Pessoas do nosso mundo moderno necessitam. E quanto tempo você levou para achar essa receita? Muito. Acho que eu demorei. Quantos erros você cometeu? Muito. Acho que eu devo ter feito com a minha KitchenAid em casa, eu devo ter feito uns 100 quilos de pão de queijo e dado. Eu só fazia e dava. O primeiro pão de queijo foi uma pizza, virou uma pizza. Falei, nossa, mas eu não sabia que era tão difícil. Porque eu falei, vou tirar isso de letra, eu cozinho super bem, sou engenheira de alimentos, né? Enche o peito pra falar que eu sou engenheira de alimentos. Falei, nossa, mas eu tive que começar bem do zero. Então demorou assim, devo ter demorado uns 2 anos. Nossa. De repente, 1 ano, e aí eu acertei uma... Na verdade, foi assim, eu demorei mais ou menos 1 ano fazendo... Desenvolvendo o produto, no caso? Desenvolvendo o produto em casa, sem muita pressão, e aí a pressão do divórcio começou a aumentar, eu falei, chega, agora eu tenho que fazer uma coisa pra mim. Meu pai olhou pra mim e falou, você é maluca, como é que você tá começando um business no momento de divórcio e tal? Aí eu falei, pai, eu preciso fazer uma coisa pra mim, isso é pra mim. E, na verdade, isso vai ser para os meus filhos. Porque se eu suceder, eu estou deixando um legado para eles. E esse seria o meu maior sonho, entendeu? Então, eu comecei a fazer. E aí, eu comecei a fazer uma pesquisa de mercado grande. E dava pão de queijo para fazer em casa. Dava para todo mundo. E falava, olha, completa esse formulário para mim. Me dá o seu feedback. Seu feedback. Então, e porque eu não tinha... Eu não conseguia trabalhar. Meus filhos eram 3 e 5 anos na época, então eu tinha que priorizar, eu tinha uma preocupação muito grande em trazer a segurança e estabilidade que eles precisavam, principalmente nesse momento de mudança, que era difícil pra gente, difícil pro pai, era para todo mundo. Então, eu tinha que fazer as coisas com no tempo que dava. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa de mercado, porque nessa jornada, para mim era importante, eu nunca fiz um pão de queijo só para o brasileiro. A minha intenção sempre foi trazer um pão de queijo que ia servir para o paladar australiano e brasileiro. Então, com isso, eu cheguei pesquisando com os 6 ingredientes, né? O que atenderia melhor, tanto ao paladar brasileiro quanto ao australiano, quais são as características sensoriais do produto que trariam a textura, o crunchiness, o gosto. Porque o pão de queijo no Brasil, ele é de um paladar muito mild, né? Sim. Ele é oco por dentro. O meu pão de queijo, ele é cheesy. Ele é super cheesy, ele é super full, entendeu? Então, é uma característica diferente. E com isso, eu comecei a explorar uma forma... Bom, a gente não precisa só usar o pão de queijo com um cafezinho. A gente pode usar com uma charcuterie board, a gente pode usar com uma tábua de frios, com uma tábua de queijo, com um patezinho, com um dipzinho, entendeu?
Então foi difícil. E aí, quando eu montei a fábrica... E é desafiador, né? Porque é meio que introduzir um produto novo numa cultura que não conhece, né? Muito difícil. É muito difícil. E o fato da gente amar o pão de queijo, do pão de queijo funcionar no Brasil, não indica que o pão de queijo funciona na Austrália, funciona na Europa. Por quê? Porque a gente cresceu com a goma da tapioca. A goma da tapioca pra gente é uma coisa muito natural, é uma coisa que a gente gosta. Tem pão de queijo quando eu vou pro Brasil, que eu como, eu falo, nossa, olha aqui, ó, fica na língua, assim, não. E a gente ama, né? Eu falo, olha que loucura. E é tão diferente da textura. Com certeza. Então foi um processo de aprendizado muito grande para eu definir a receita. E aí, quando eu comecei a minha fábrica, foi outro processo, porque eu não estava mais fazendo 1,5 kg na minha KitchenAid. Eu estava fazendo 50 quilos, maior, 60 quilos a cada batedeira. E aquilo tinha que fazer tantas batedeiras por dia para eu ganhar a optimação, optimar, né? Optimar? A produção. Otimizar. Otimizar. Vamos começar isso de novo, então vamos falar de novo. Não tem problema. Otimizar. Otimizar a produção, exatamente. Então, para eu poder otimizar a produção e ganhar eficiência naquele processo, eu tive que estudar e redefinir todos os meus parâmetros de fabricação. Outra coisa que eu fiz, eu queria trazer a qualidade de um produto feito em casa com uma conveniência maior do que qualquer outro no mercado. Então, as formas que eu defini como eu gostaria de me diferenciar são na qualidade dos ingredientes. Nossos ingredientes é tapioca nativa, free range eggs, full cream milk, né, leite fresco. Eu tenho 14,8% de parmesão ralado, só queijo de altíssima qualidade. Maravilhoso. Canola oil e sal. Só isso. Nossa. Então é isso. É então, só parmesão. Exato, é só parmesão. E aí eu modifiquei um processo de processamento, de manufacturing, para minimizar o cooking time. Então, meu pão de queijo é o pão de queijo mais rápido de ser preparado. Porque ele é desenvolvido... não é? Geralmente, o pão de queijo que eu faço leva uns 30 minutos, o seu é rapidinho. Exato, são 12 minutos. Do freezer pro forno, com 12 minutos de cozimento. Então, isso tudo demorou pra gente chegar. E na época, eu também era focada, a minha estratégia era só atender food service, né? Que eram restaurantes. Então, eu queria otimizar. Nossa. Desculpa, gente. Tudo bem, a gente esquece português, Deus. é real. The struggle is real. Nossa Senhora. Não é porque a gente tá se achando. Nossa. Dá até, né? Falando uma mongoloide, né? Mas tudo bem. A gente avança. Esquece real mesmo. A gente avança. Então, era uma coisa muito importante pra mim, porque eu queria fazer aquele pão de queijo funcionar para uma cozinha industrial. Entendi. Que a galera tá... Mas eu queria aquela qualidade maior. Então, eu queria convencer o chefe que ele tinha que cozinhar na hora. Que nem não rola. Não rola, né? Não rola. Ainda mais em restaurante busy, né? Exato. Não Exato. vai. Mas, você desenvolveu o produto, levou o quê? Uns 2 anos pra desenvolver o produto do jeito que você queria? Mas quando eu comecei, por exemplo, eu fundei a empresa em novembro de 2016. Eu montei a minha fábrica estava rodando em agosto. Então, assim, nessa época, foi a época que eu fiz toda a pesquisa de mercado, focus groups, para definir quem é o meu mercado consumidor, são as pessoas que vão comprar o meu pão de queijo, o que elas gostam, o que elas não gostam, o que elas almejam, né? O que vai fazer... Conhecer o seu consumidor. Conhecer o meu consumidor. E então, eu pedia para todo mundo me dar feedback. Para pessoas de diferentes classes sociais, pessoas de diferentes backgrounds, brasileiro, não brasileiro, sei lá, todo mundo que estava no meu radar já sabia que eu tinha pão de queijo. Mas como que você conseguiu entrar no mercado mesmo, assim? Porque eu você sou foi de cara porta de em pau. porta? Foi. Foi batendo? Porque é um produto que as pessoas não conhecem. Aí você chegou lá no Harris Farm e falou, isso aqui é meu produto? Não, a linha de retail, o que aconteceu? Covid, thank you Covid. Entendi. O Covid chegou, eu tinha mais de 0,5 tonelada de pão de queijo no freezer. Então você começou a vender nos cafés? Restaurantes. Não, café só me dava não. Tá. Até hoje o café só me dá não. Ainda não consegui botar nenhum café
Na verdade, agora eu tô focada na linha de retail. Mas na época eu era focada em food service hospitality. Então eu tinha cantina, restaurante, alguns hotels, bread and breakfast, essas coisas. Ia tudo, fazer uma cold list, ligar. Posso ir te ver? E você fazia tudo? Você fazia o marketing, tudo. O telemarketing? Na época eu fazia tudo. Eu ainda faço a maioria das coisas no business, mas na época eu fazia tudo. E ainda treinava e ficava lá. Eu até perdi um pouco da minha audição, porque eu sentava do lado de um condenser olhando a galera fazendo pão de queijo. Falando, e aí, tá todo mundo direitinho? Então vamos lá. Mas fazia treinamento. Eu sempre trabalhei com segurança alimentar. Então, para mim, montar uma fábrica, implementar procedimentos que me habilitassem desde o início a produzir um produto de altíssima qualidade, super seguro, para mim era paramount. É uma coisa que eu não conseguiria ter feito de outra forma. Mas isso é porque o meu background é a mesma coisa que falar, faço o que eu falo, mas não faço. Não, faço o que eu. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Exato. Nossa, meu português tá muito ruim, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu não consigo. Para mim, eu tenho que ter. Eu sou diligente, eu gosto, eu me sinto segura. Eu acho que como business owners, a gente tem principalmente na área de alimentos, a gente tem uma responsabilidade muito grande. É nossa responsabilidade produzir um alimento seguro. E eu faço questão, e na verdade tenho muito orgulho de falar que o meu produto é impecável. Uhum. E aí veio o Covid. Aí o Covid bateu, eu estava numa fábrica, na verdade eu fazia segurança alimentar dessa fábrica de sorvete em troca do espaço na fábrica. E aí eu montei a fábrica, né? Eu comprei todos os equipamentos e tal. E aí... Que interessante. O Covid bateu, todos nós fechamos, quer dizer, ela ainda tinha, a dona da Ice uma mulher maravilhosa, tinha ainda outros, vários... Né? Não, ela já estava em business há 30 anos, então ela tinha vários setores diferentes que ela fornecia. E eu tinha mais de meia tonelada de pão de queijo no freezer. Eu falei assim, agora o que eu faço? Eu falei, então eu vou lançar. Porque na minha jornada eu já sabia que o retail era uma coisa que tinha que acontecer. Só que o food service, ele te dá uma escala muito mais rápida do que o retail. Porque o retail tem toda uma educação do consumidor e tal, que é a pergunta inicial, né? Sim. Então, o food service, assim que você convence o chefe, tá lá. E a galera fala, o que é isso? Que delícia e tal. Então, era muito mais fácil. E aí eu comecei, e aí eu tentei, para mim era importantíssimo. A nossa missão é trazer um impacto positivo para o consumidor, para o meio ambiente e com maior conveniência. Então, eu sou super cabeça dura. Eu falei, eu não vou lançar um retail se não for com sustainable packaging. Não, eu acho isso incrível. Eu acho maravilhoso. Foi bem difícil. Eu imagino. Porque é muito trabalho, pesquisa de fornecedor. Muito difícil achar fornecedor com biodegradável. Não, e tem que ser materiais que vão sobreviver ao environment de um commercial freezer que está a menos 23 graus. E isso encarece o seu produto, né? Com certeza. Porque não é barato, gente. Não é barato. Mas o que você ganha? Qual o valor agregado? Então, por exemplo, tem várias coisas que vêm que são refletidas no preço do produto. Primeiro, o fato de a gente só usar ingredientes naturais de alta qualidade. Segundo, da gente não utilizar nenhum aditivo, nenhum preservativo. Não tem cheese flavor, não tem tapioca modificada, a minha formulação não é cheia de água. Sim. Então, você está comprando produtos, ingredientes. Essa é a primeira coisa o primeiro fator no preço. E os fillers também, né? Tipo, não tem aqueles monte de nome que a gente não sabe o que é. Isso, que são os aditivos, preservativos, vegetable shortening. A tapioca modificada, por exemplo, é uma coisa que a legislação na Austrália, ela não exige que você coloque o número do aditivo. Isso é uma coisa muito interessante. Então, tem muita gente que usa aditivo, mas fala, não, tem tapioca modificada. E o pessoal não entende o que é. O que é tapioca modificada? A regra é clara. A regra é clara. Se você está lendo o nome de um ingrediente no qual você acha que você nunca ouviu, ou é uma coisa que você não acha na sua pantry, não é uma coisa natural, é porque é um aditivo, um preservativo, ou outro veículo para algo de processamento. artificial. Processing aids. Sim. Então,
a gente tem o primeiro intuito, o primeiro pilar é a qualidade. Então, a qualidade dos ingredientes. O segundo pilar é conveniência. Então, modificar o processo de manufacturing para minimizar o tempo de cozimento requer um processo muito mais sofisticado do que se eu fizesse um processo todo frio. Sim. Porque gasta menos tempo, utiliza menos labor. Então, essa maior conveniência também vem com um custo adicional. Sim. E, finalmente, a sustentabilidade, que começa com a caixinha. Por exemplo, a caixinha... Por que a caixinha... Você acha que é fácil botar uma caixinha pequenininha no freezer? É um inferno. Eu falo, gente, por que eu fiz isso pra mim? Eu sempre pergunto, porque eu nunca levo o caminho mais fácil. Eu falo, gente, não é possível. É um desafio também se bem que eu acho linda, né? Mas é um desafio até pro marketing, né? Com visual, certeza. Assim. Para as pessoas acharem porque ela é pequenininha. É. Mas aí a Cris, cabeça dura, o que eu pensei? Mas eu quero... Visionária. Visionária, exatamente. Porque eu quero minimizar o uso. A sustentabilidade, ela começa... Ela para o consumidor, ela começa na caixinha, que é sem plástico. Desculpa, a bag inside, ela é feita de um filme de celulose que é Sustainably Harvest, certificada como biodegradável e compostável. Então, você pode botar no seu Veg Patch, que é super seguro. Olha. Então, e aí ela vem para trás no background da empresa, que o consumidor não vê muito, que é como é que você minimiza o consumo de insumos na sua fábrica, como é que você minimiza a geração de lixo na sua fábrica, como que você trata, como é que você shop local, como é que você vai engage Australian suppliers, Australian ingredients. O único ingrediente que a gente não usa australiano é a tapioca, porque a tapioca é proveniente dos trópicos. Não tem que fazer. Então a qualidade da tapioca é muito grande. Então, todas essas coisas, como é que eu vou engage outros medium, small business like me? Por quê? Porque aí eu estou promovendo o benefício para a minha economia local. Exatamente, então, está girando. Exato, você está girando. O que você pode fazer no seu círculo imediato para causar um impacto positivo? Outro exemplo, canola oil. O canola oil foi o único, para a escala que a gente tem, foi o único óleo disponível que eu achei que não tinha aditivo, não tinha preservativo e que era fornecido em tanques de 200 litros. Então, eles vêm, tipo, parece uma bomba de petróleo. Que e eles enchem o tanque. Ou seja, você não tem lixo. Isso me permitia não utilizar as latas de 20 litros que não são recicláveis. Todo mundo pensa que ela é reciclável, mas ela não é reciclável. Então, ela end up em landfill. Então, tem todo um trabalho super técnico de você ligar. Eu cheguei a ligar, porque eu ligava para uma recycling station e falava, vem cá, você consegue reciclar ou não consegue reciclar? Porque eu não conseguia achar. A informação é muito... O pessoal tenta, né, esquivar a informação para você esquecer, fica muito difícil. Então, eu ia deep down nesses elementos para conseguir manter a minha missão de trazer um impacto positivo para o cliente, para a economia local, para o meio ambiente e para as próximas gerações. Eu quero construir um business que vai ser successful e que vão deixar os meus filhos proud, entendeu? Que eles vão estar orgulhosos, e eles são super orgulhosos, que entendeu? Legal. E isso tudo reflete no preço. Então, é aquele negócio, you get what you get and you don't get upset. Sim. Se você não quer pagar, tudo bem, tem pão de queijo aí, a beça que você pode comprar pela metade do preço do meu, mas se você está feliz com o que você está comendo, então seja feliz. Eu não tenho problema nenhum. Você não faz parte do meu mercado consumidor. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que você tenha gostado. Eu vou falar com o cara que está aqui do lado. Mas eu tenho certeza que todo mundo que ouvir esse podcast vai comprar. Porque é linda essa história. E isso tudo agrega valor ao produto. Com certeza, com certeza. Outra coisa, por que é tão pequenininho? Porque a quantidade dentro do produto, eu já não caixinha... compro mais nenhum podcast, só vou comprar o seu. Obrigada. Mas eu sei que é o meu terceiro filho, né? Eu sou super bias. Mas quando você prova, até os brasileiros vindo do Brasil, primeira coisa que eles fazem, faz um pão de queijo aí. Aí eu faço um pão de queijo e a galera fala, nossa, mas ele é muito bom até pro padrão brasileiro. Mas, então, quando você... E eu falo, you get what you get, you don't get upset, porque quando você abre a caixinha,
tá cheio de pão de queijo. Você não tá comprando uma caixa grande que vem metade cheia de pão de queijo. Então, isso tudo está relacionado ao consumo de... mas é o consumo de insumo. Por que eu vou gerar uma caixa maior? Então, eu acabei criando mais obstáculos na gôndola de congelado por conta disso, mas eu acho que a gente consegue superar. É difícil, mas a gente vai superar. Não, mas tem toda uma educação que tem que... A galera olha e fala assim... Você tem que vir com o marketing, exato, né? É o trabalho do marketing. Exato. E foi difícil você convencer seus fornecedores? Seus fornecedores não, seus estoques. Como é que eu cheguei, né? Então, eu cheguei... Você chegou com a sua caixinha nem lá, como assim? Eu cheguei... Olha, mas eu cheguei tantas vezes que eu já nem lembro qual foi o primeiro que eu cheguei, na verdade. Mas eu cheguei. Eu falo com alguém, conhece alguém, todo mundo aqui, todo mundo conhece alguém, né? Então é networking. E aí eu ia lá e muitas vezes eu fui assim, cold call, ligar, falava, posso aparecer aí? Eu tenho uma marca super legal, super cutting edge, inovadora, gluten free. Porque vai ticando os boxes, né? Então você tem que pensar, o que é aquele buyer? Quem é um cara pequenininho? Oi, tudo bem? Olha aqui, posso deixar uma... Tudo bem? Olha aqui, eu sou produtora de pão de queijo, a gente está lançando um produto super legal. Posso vir aqui amanhã? Qual o melhor horário para aparecer? E aí, com isso, eu conseguia pegar um gap de um horário calmo para o estoca e falar, olha, tá aqui, posso te dar um para você levar para sua família e provar? E aí era yes. E com isso também, isso é evolução de business, né? E de sales também, né? Então, você aprende qual é o melhor horário, para quem é que você está vendendo, quais são as coisas que eles querem ouvir em termos, né? Se você está falando com um shopping pequeno, o seu discurso tem que ser diferente se você está falando com o buyer da Harris Farm. Sim. E o buyer da Harris Farm foi uma pessoa que trabalhava comigo, que me deu uma consultoria. Ele falou, vou te introduzir. E aí, tudo que eu preciso é um meeting. Quando eu chego no meeting, eu vou... que nem uma bulldozer. E aí, defende seu produto. Eu defendo, porque eu sou muito apaixonada. Eu acredito no potencial. A gente tem que ser apaixonada pela nossa marca. Você tem que gostar do que você faz. Sim. E eu tenho muito orgulho da minha marca de pão de queijo. Eu tenho muito orgulho da nossa missão, do que a gente está trazendo para o consumidor, para o meio ambiente. E eu acho que eu quero ser uma brand, uma successful brand que vai deixar um exemplo para outros no mercado de alimentos. Porque eu acho que é a nossa responsabilidade lidar com tudo. Gente, a Austrália, né? A gente já passou por tantos desastres naturais, é uma coisa que tá na nossa cara. Se a gente não cuidar, quantos anos mais a gente tem? O que vai acontecer com os nossos netos, né? Exatamente. Então, eu acho que é importante. Muito bom. Ai, gente, eu quero comer esse pão de queijo. Vamos fazer. Eu tô aqui muito apaixonada por essa marca. Obrigada. Toda semana agora vai ter pão de queijo. Já sou apaixonada por pão de queijo. Não, ele é maravilhoso. Ele é gostoso, né? É uma expressão. Eu acho que o pão de queijo, na verdade, ele reflete toda a minha história como pessoa de made with love, né? Então, quando o pessoal vem jantar lá em casa... Você faz com amor mesmo. Eu faço com amor, eu gosto. Cozinhar, pra mim, é o meu mantra. Eu vou lá e fico horas. Quanto mais complicado, melhor. Porque eu gosto, aquele meu tempo ali de sei lá, de terapia, meditar. É terapêutico. Como é que eu vou me diferenciar? Se eu quero fazer um negócio, quem são os meus competidores? Como é que eu vou me diferenciar das outras pessoas já fazem? Ninguém quer reinventar a roda, né? A gente tem que fazer a roda rodar melhor. Exatamente. Né? Então, e eu acho que também eu acho que o pão de queijo é uma sacada fantástica porque ele é bite size and savory. Sim. E eu sempre fico longe eu fui gordinha a minha vida inteira, então eu fico sempre longe do docinho, porque o docinho vem pra mim assim com tudo. Então, eu comecei a desenvolver, quando eu fui para Londres, eu parei de tomar café com açúcar, todas essas coisas. Então, eu comecei a desenvolver. E aí eu comecei a trabalhar com queijo. Comecei a ficar muito mais voltada ao savory do que o doce. E aí, com isso, você começa a pensar, bom, mas não tem nada aqui. Ou é um sanduíche ou é um croissant. Não tem nada savory, pequenininho, bite size. Sim. Falei, então essa foi a minha, na verdade, que eu era ingênua, foi a minha ingenuidade ao começar, porque eu pensei, cara, a minha estratégia vai ser colocar o pão de queijo em todos os cafés.
pra gente virar que nem o Brasil, entendeu? Sim, mas e aqui ninguém sabe o que é, né? Mas eles não querem porque tem uma... Como o pão de queijo não sai muito, existe um processo de educação. O feedback que eu recebi é que eles falam, pô, se eu ficar usando o forno o tempo... Primeiro é counter space. Então, no Brasil, todo mundo quer pão de queijo. Então, você delega aquele espaço para botar aquela pie warmer para o pão de queijo estar sempre quentinho e você fica feeding aquele pão de queijo, né? Então, aqui, eles não têm esse espaço. Eles não têm a necessidade de ter o pie warmer, que é outro investimento, é outro equipamento, eles entendeu? Eles têm só pra donuts, cronuts e tal. Porque tá tudo ali doce, frio, entendeu? Então é uma coisa de um comportamento do consumidor, né? No caso, consumidor, os outros é B2B, né? Business to business, que fazem com que fique muito difícil. E aí os caras que têm um forno, eles falam, pô, mas eu não posso... Se eu vender muito, eu tô monopolizando o forno que eu poderia estar usando com outras coisas. Então... Se você fornecer um forno... Eu já tentei, só que eles falam... Eu queria botar uma pie warmer. Só que muitos falaram, eu não consigo viabilizar o forno, porque o pão de queijo não pode ser feito com nada, tem que ser dry heat. Então, se você botar um monte de coisa no forno, ele não vai crescer, porque ele é muito artesanal, então volta todo, né, fica rodando ali. Porque ele é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? Então, porque ele é muito artesanal, ele exige que você tenha, que o forno esteja super quente e que seja um dry heat. Entendeu? Mas você vai mudar, entendeu? A consumidor, e aí certeza. Você vai chegar assim pros cafés, você não me quis. Agora eu que não te quero. Eu que não te quero. Bem brasileiro, né? Eu que não te quero. Todo mundo vai conhecer pão de queijo nesse país. Todo mundo. Mas vai, porque o pão de queijo é uma super sacação, porque ele é versatile, né? No caso do nosso, porque ele é todo cheinho, ele pode ser usado como um snack, ele pode ser usado como um acompanhamento para uma light meal, ele pode ser usado para ir com uma saladinha. Se você olhar no Instagram, então, quando eu faço festa, se eu vou para uma festa ou se eu recebo pessoas em casa, já é take it for granted que você tem que fazer uma cheese board com cheese bread. Sim. Aí, às vezes eu quero cozinhar um curry, eu falo, pô, mas cheese bread não tem nada a ver com isso. Eu falo, não, tem que ter um cheese bread com curry. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Pra molhar no curry. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa o cheese bread. Né? Então, assim, tem todas essas coisas que a forma como você pode usar com criança, você pode usar... É design for time-deprived people looking for convenience and high quality at home. Maravilhoso. O que eu achei incrível no seu pão de queijo é que ele é o único pão de queijo que eu não passo nada, nenhuma manteiguinha pra comer. Que ele é maravilhoso. Ai, que bom. Obrigada. Mas eu acho que a gente devia assar um pão de queijo. Vamos assar um pão de queijo? Vamos abrir a caixinha? Vamos. Quer abrir? Vamos Você abrir. abre. Gente, vocês vão ver que coisa mais linda que é. Eu tô me sentindo Ana Maria Braga agora. Ai, gente, meu sonho é fazer um programa de culinária. Já ensaiei vários na minha cozinha. Você ri igual ela. Ai, gente. Tá. Abri a caixinha. Esse aqui que é o papel. Esse aqui é o saquinho de celulose. Tá. Então vem com 13 ou 14 bolas de pão de queijo. É que depende do peso, né? Exatamente. Como é um produto muito artesanal, a densidade da massa pode mudar. Então, com isso, a gente bota um a mais para garantir ou o minimum weight ou 13 bolinhas. Então, você tem um ou outro, entendeu? E aí, esse aqui é o saquinho de celulose biodegradável, home compostable. Se eu quiser botar isso aqui naquele composto... Como é que se chama isso? Compost. Compost, vai também. Vai, pode ir no compost. Você pode botar tanto na green bean quanto no seu veg patch ou na lata de composto. E esse aqui vai no blue bean, que é reciclável de papelão. Inclusive a tinta que a gente usa e a cola que é usada no desenvolvimento da caixinha também foram pensadas para não ter nada que poderia impedir a recyclability of the product. Nossa, que incrível, gente. Maravilhoso. Meu pai vai botar? amar isso, vamos. E na nossa trajetória, a gente identificou que a maioria dos fornos são desregulados, eles não aquecem o quanto que a temperatura mostra. 210. Então a gente botou mais, porque quando você bota mais, o máximo que vai acontecer é você queimar, e aí na próxima vez você fala assim, não, queimei, tem que botar uma temperatura mais baixa. Sim.
Porque o que a gente acha que é óbvio para as pessoas, não necessariamente é. Então, e outra coisa, como a gente está querendo trazer conveniência para pessoas que são time deprived ou pessoas que não sabem cozinhar, é melhor que a gente se baseie nas pessoas que não sabem cozinhar, porque as pessoas que sabem cozinhar, elas vão saber ajustar. Entendeu? Então, a gente bota uma temperatura maior, até aqui atrás tem alguns ovens may need temperature of 220, porque a maioria dos ovens, e eu vejo pela foto, quando a galera faz um post, né, e botam, eu vejo, ai, o fogo não estava quente demais. Aí eu comecei, quando eu lancei o retail, eu fiz uma puta campanha com várias Instagramers e tal, cara, era tudo branquinho, pequenininho, eu falei, ai, meu Deus, o forno. E aí eu imprimi a embalagem com 210, talvez até 220, Sim. entendeu? Nossa, teve que reimprimir tudo. Eu comecei com um saquinho de compostável, só que ele não sobreviveu ao freezer, então eu tive que fazer um withdraw imediatamente, mas eu estava em uma escala muito pequena, foi mais... Eu criei um business durante o COVID para esse início da produção, então foi muito fácil, porque a gente tinha acesso diretamente. Falei, olha, desculpa, a gente testou uma embalagem que não deu certo. Não, tô adorando a embalagem, não interessa, quebrou. Falei, interessa sim, porque a gente não consegue garantir segurança alimentar. Por favor, me perdoe, estou indo aí na sua casa deixar outra embalagem. Caramba. Aí a gente ia lá, deixava e tal. E Você tá em todos os Harry Farms? estamos em 15. 15. Se você pega, como é que se diz, a influência certa, que tenha filho e consegue fazer uma campanha em cima disso, dele chegando da escola e tal. Exato. Porque você tá vendendo no principal mercado da Austrália, que Exato. é o Harris Farm. Exato. É o mais respeitado. É o mais respeitado, exato, porque eles têm o Harris Farm, é muito interessante, porque eles têm uma política de promover o melhor, né? Então, assim... A gente vai no Tank in Ranger. eu também, Ranger como é local. A gente paga o preço que for nas coisas e fala, Você sabe que vai Harris Farm durar. é diferente. Mas é Mas diferente, não Caro, é? mas é bom. Não, Mas é é tudo diferente. diferente. É tudo Mas melhor. não é melhor você comer um pouco menos, mas comer melhor do que comer aquela abundância que você Sim. fica passando mal? Por exemplo, quando você come... Eu não como mais... Quando eu era estudante, eu amava o McDonald's. E eu lembrava da minha mãe e meu pai olhando pra mim e falando assim, como é que você gosta disso? Não consigo entender. Eu falo, nossa, amo, babá. E hoje em dia, se eu como, graças a Deus, acho que o meu maior presente da vida é que os meus filhos não gostam de McDonald's. Eu falo, pô, eu fiz o meu trabalho, Sim. né? Então, se eu como McDonald's, vamos supor, a gente está na estrada, não tem nada para comer, então vamos parar no McDonald's e comer alguma coisa, eu passo mal, mas eu fico com uma indisposição. Por quê? Até porque é a única coisa que tem na estrada. É a única coisa que tem na estrada é McDonald's, é uma coisa de louco. Então, Abrir um graal. exato. Outra. O grau. Nossa! Você é carioca também. Grau. Você é carioca? Eu sou carioca da gema. Da gema, do Leme e do Coxo Velho. Do Leme ao Pontal. O Leme Pontal. Exato. Eu nasci no Rio, eu nasci na Tijuca. Aí morei que legal. 5 anos. Com 6 anos eu fui pra Niterói. Mas Niterói é o máximo também, Niterói é o né? máximo também. É a vista mais bonita do Rio. Tem a Veja mais bonita do Rio. Cara, aí, Você é da onde? Niterói também. A gente tem o melhor do Rio, que é a vista. Não, Niterói é demais. Niterói você consegue mergulhar. Niterói é que nem, né? Você tem uma água muito mais limpa, né? As praias são iradas. As praias são lindas. Entendeu? O que você tava falando do... De como eu entrei no retail, a gente não chegou lá, né? Não chegou! Então tá, você vendo? Eu saio pela tangente, tá vendo? Então, eu comecei a ir nos shops pequenos, né? O meu contador, ele é muito legal, ele é brasileiro também, e ele fala, não, treina bastante com negócios pequenos antes de você chegar... Quando eu comecei, né? Uhum. Ele falava, cara, que ele me ligava de manhã e falava assim, nossa senhora, não me dá mais esse pão de queijo, não. Eu falei, por quê? Ele, cara, eu não consigo parar de comer. Ele me ligava de manhã e mandava foto, falava assim, olha aqui, eu tô comendo pão de queijo de novo. E aí ele falava, olha, treina bastante com os pequenos até você chegar nos maiores. E aí, quando eu fui
apresentada para a buyer da Harris Farm, eu falei, olha, a gente está com uma coisa super inovativa, nós somos gluten-free, certified by Celiac Australia, eu tenho certificação de qualidade, HACCP Certified, o nosso pão de queijo, ele traz uma qualidade de uma comida feita em casa, mas com a conveniência de um produto congelado. A gente está aqui para disrupt the freezer category. Aí a mulher adorou. Aí eu falei, você tem filho? Então tá, olha aqui, olha, eu trouxe uma pro time, trouxe outra pro filho, trouxe outra pra você. Agora leva pra casa e depois você me fala. Que incrível. E aí a gente entrou. E aí você vende hoje Eu fiz uma apresentação, Sim. obviamente, né? Tudo muito profissional e tal, mas quando você começa a falar, eles sentem a sua paixão, o seu comprometimento, Sim. né? Então, E quantos Harris Farms você tá hoje? 15. Pra quem não sabe, Harris Farm é um dos melhores mercados aqui da Austrália. Exato. É o que tem mais comida fresh, né? Sim. Sim. Ele é o mais caro também, mas eu amo. Mas não é melhor você comer um pouco Com certeza. menos e comer uma qualidade superior? Eu falo pro Luan né? que eu quero ter uma condição de vida que eu só vou fazer compras no Harris Farm. Exato. Esse é o meu goal. Mas eu acho que a comida você é o que você come, entendeu? Então eu acho que é muito importante você tem que comer vegetais, você tem que ter uma dieta balanceada. Não é que você nunca vai comer uma comida processada. Quando você come num restaurante, você não sabe exatamente quais são os ingredientes, né? Sim. Mas você tenta ir em restaurantes que são... que tem uma reputação, Sim. que tem, né? Que aí você sabe que essas coisas vão ser taken care of, né? Ou então que comida artesanal, que tem um chefe. Não, e você confia no mercado, assim, Exato. né? Tipo, eles têm uma reputação de que tudo lá é fresh, é de fornecedores éticos e tudo Com mais. certeza. E o então. Harris Farm tem essa conduta. Eles Sim. mandam questionários falando você tem modern slavery, você tem... perguntando coisas do back of the business, né? Para garantir que você tem os standards que eles necessitam. Muito bom. Então, eles são super... Obviamente, eu já cheguei sabendo quais eram os critérios que eu tinha que atender. Então, como eu sou engenheira de alimentos e eu dou consultoria na área de segurança alimentar, não mais, mas, enfim, dava... Para mim, fazer uma certificação de HACCP, né, de APPCC em português, é uma coisa que eu faço de olho fechado. Então, eu fiz todo o meu processo de certificação antes de eu chegar para eles, porque senão ela vai falar quais são os controles que você tem. Né? Eu já cheguei pronta. Eu falei, olha, eu sou endorsed by Celiac Australia, eu sou HACCP Certified, I've got capacity. Eu já cheguei num ponto de maturidade do meu business que me permitia entrar naquela cadeia, porque... tem uma diferença muito grande. Às vezes a gente perde oportunidades por não estar pronta. Sim. Eu já falei com pessoas em Perth que eram de firmas enormes, distribuidores que poderiam ter super... poderiam ter interferido de uma forma muito positiva, né, para ajudar o business growth, mas eu não estava pronta. E hoje em dia eu olho para trás e eu consigo ver essas oportunidades. Eu acho que como empreendedor, a gente tem que estar sempre perguntando para nós mesmos o que eu posso fazer melhor. Muito o que aconteceu naquela oportunidade? O que eu acertei, o que eu errei e onde eu posso melhorar? Sim. Então, isso tudo na fábrica, na sustentabilidade... no marketing, tudo é uma evolução. Um business com 5 anos, ele vai ter uma maturidade completamente de um business de 10 anos. Exatamente, Né? Qual é a estratégia que você tá delineando para a sua trajetória de business? Aonde você quer chegar? Qual é a sua visão? Qual é a sua missão? Como é que você vai trabalhar na sua governança? Todas essas coisas que a gente tem que implementar, mas que elas vêm com uma determinada maturidade do business, né? Ou de você como empreendedor, para conseguir entender e aplicar com a importância que essas coisas merecem, na verdade. Sim. Porque elas repercutem na sua produtividade, elas repercutem nas suas margens, elas repercutem na sua profitabilidade. Sim. Né? E qual que é o seu maior desafio como empreendedora? Disrupt the freezer category. Por quê? Porque eu faço um snack que é healthy numa categoria que é dominada por junk food super cheap. Verdade. Então, quando você olha aí, tem várias coisas. No caso do freezer aqui na Austrália, todos os freezers na Austrália são verticais. Você tem a door, né, que é uma barreira física, Sim. que está sempre foggy, e o comportamento do consumidor, porque ninguém browse... Se você parar no supermercado e observar o comportamento do consumidor, ninguém
Você vê a galera olhando, né, devagarinho, vão passando com shopping trolley toda na área de refrigerados, aí eles olham os produtos novos, olham os produtos, né, shelf stable, né, produtos em temperatura ambiente, os vegetais, e dão uma olhada, dão uma batidinha na maçã. No freezer, eles abrem, pegam e fecham. Sim. Acho que já vai com a lista, já vai focado, ninguém talvez. olha, e eles não olham na prateleira de cima, não olham na prateleira de baixo. E aí eu venho com a minha cabeça dura e a minha embalagem pequenininha, sustentável, que faz o meu trabalho ficar mais difícil. Então, assim, a nossa Mas tem uma dificuldade... fotinho já, ó. Tem. Cat, entendeu? Tem uma sugestão de uso atrás, então assim... Então, não é só não, cabeça com dura. certeza. Não, com certeza. Isso é uma brincadeira, na verdade. Mas é porque I stick with my mission, entendeu? Sim. E pra mim é muito importante, porque se não for pra causar um impacto positivo, eu prefiro fazer outra coisa que eu não tenho que me apanhar. Mas Mas eu entendo o que trazer, você fala. Então, É difícil alguém abrir o freezer e... Exato. Então a gente está tentando disrupt. Como é que é disrupt em português? Desobstruir. Nós estamos tentando desobstruir a categoria de congelados com um produto que é natural, que traz a conveniência dos congelados, mas que traz a qualidade de um produto feito em casa, com sustentabilidade, que também não é uma característica da categoria de congelados. Por quê? O freezer tem condensação. Então, você pegar uma caixinha que é reciclável e que não vai derreter com condensação, é uma missão impossível. Sim. Entendeu? Eu falo com o meu fornecedor, ele fala, não, mas vamos botar uma coatzinha. Eu falei, não, tem coat não. Vamos fazer um papelão mais grossinho. Isso tudo vai e volta no preço. Entendeu? Então, todas essas coisas repercutem, mas é um processo de educação muito grande. Mas eu posso te falar que depois de ouvir toda a sua história, eu já acho até barato. Caraca, cara! Adorei! Caraca! Adorei! Nossa, tudo que tá envolvido nisso, eu já acho assim. Acho que você podia até aumentar um pouquinho mais. Tem gente que fala assim, tá caro, né? Eu falo, então tudo bem. Tem um monte de outro podcast no mercado. Seja feliz e enjoy your cheese bread. Nossa, real, Mas porque é muita muito coisa. Trabalho, cara. É muita muito coisa. trabalho. É muita coisa. Mas e por isso que a nossa estratégia de marketing é tão importante. Por quê? A nossa estratégia toda está em torno de educar o consumidor para mostrar o valor agregado que você tem ao comprar o nosso pão de queijo, né? De novo, qualidade, conveniência, sustentabilidade, local economy, né? A gente não tenta cut corners. Sim. Então, para mostrar para as pessoas que não conhecem o pão de queijo, como o pão de queijo pode ser utilizado. Pô, pão de queijo, eu chamo de hangry kids, que é hungry com angry, né? Então, furiosos. Furiosos, aquelas crianças furiosas. Se você pensar, cheguei... Eu era uma single mom quando eu launch the business, né? Então, eu pensava, nossa, os meus filhos... Quando eu launch the business, eu fiz toda a pesquisa na minha casa, na minha cozinha, a minha geladeira inteira era ingrediente e pão de queijo. Meus filhos falavam, o que vai ter de jantar? Eu falava... Pão de queijo. Pão de queijo com carne e um brócolizinho, o pão de queijo tá pronto. Pão de queijo com um brócolis, uma cenourinha e uma carninha. E era ótimo, porque é uma coisa de qualidade. Então, quando as mães descobrem qual é a conveniência, né, que a gente está trazendo, a versatilidade, que pode ser uma comida que pode ser utilizada para os adultos, para as crianças, para os guests, para uma coisa para você quer impressionar, fazer uma coisa diferente, mas que também não vai te dar trabalho na cozinha, tem um valor agregado, né? Sim, com certeza. Então, a nossa estratégia está em torno de educar o consumidor. E a segunda é tastings. Sim. Porque quando você prova... Não tem como dizer não. Não tem dizer como não, exatamente. Então ataquem, galera. Vamos filmar prova essa parte. Com queijinho? Ai, com queijinho fica Gente, bom demais. ficou pronto. Você não tem noção do cheiro dessa sala. Não, esse podcast... Eu todo dia falo que eu não vou comer e tô aqui comendo de novo. Olha eu, desastrada. Esse podcast tá muito gostoso hoje. Vocês não estão entendendo. Vou botar um queijinho, que ela falou pra botar um queijinho. Vamos ver. Ó, Ana Maria Braga, hein? Vou até embaixo da mesa. Não vai dar pra ver. Ai. Chama o louro. Esse é meu sonho.
Ai, gente. Não, tá muito bom. maravilhoso. Nossa, tá muito É bom. muito gostoso, né? Nossa, muito bom. Gostoso. Então tem essa coisa É de muito bom. educação e tem essa... Tentar, né? Porque é muita informação. Então eu, na verdade, quando eu fazia a parte de social media, foi uma coisa que eu tive que delegar. Porque eu queria botar toda a informação em um post. Porque eu acho que tem que ir, tem que ser... Mas, enfim. E agora a gente delegou isso para uma pessoa que é especializada nisso, para que, né, ela estruture e tal. Então a gente delineou uma estratégia de marketing e falou, ó, tá aqui a estratégia que você tem que seguir. E Mas é bom, Vai né? educar. Porque pelo menos essa parte do social media você não se estressa mais. pra mim era muito difícil. Eu sou engenheira, né? Então eu sou uma pessoa descritiva. Obviamente, na forma que, quando eu tô falando, conversando, é super informal e tal, mas eu acho que quando eu tentava passar a mensagem, era muito difícil, porque eu passava de uma forma chata, entendeu? Eu não conseguia trazer o look and feel da brand que eu gostaria de ter, eu nunca era good enough, porque eu sou meio perfeccionista. Então eu não tinha aquela flexibilidade, aquela ginga que você quer passar na nossa marca brasileira, na nossa marca, né? Porque a gente o targeting não é só o brasileiro, é o brasileiro e o australiano. Sim. Então tem várias formas, tem uma linguagem muito mais Diferente. trendy, coloquial, uma linguagem que vai fazer o nosso avatar falar, olha aqui, entendeu? Se é uma mãe, qual é a praticidade? Nossa, eu vou chegar com criança cheia de fome da escola, 12 minutos pra botar no forno, entendeu? E a dificuldade, porque é um produto que as pessoas... que o australiano não conhece. Muita gente conhece aqui em Sydney, mas se você for, sei lá, pra Não. Foster, se você for pra, não sei, mais pra dentro, as pessoas não Não conhecem. conhecem, não Então tem a conhecem. dificuldade de você apresentar esse produto novo pro cliente, Com né? certeza, com certeza. Tem todo o processo de educação Sim. que é fundamental pra gente conseguir levar o consumidor pro freezer, Sim, entendeu? Porque eles já vão pro freezer sabendo o que eles querem. muito bom. Então, E quais seriam as 3 dicas que você daria pra quem quer ter um produto alimentício? Vou botar meu pão de queijo aqui, daqui a pouco eu vou comer. Porque senão falar de boca cheia não dá. Primeiro, você tem que ser apaixonado pelo que você faz. Você tem que ter muito amor pelo que você faz, porque aí não feel like work, né? Porque o trabalho é árduo. Eu acho que atitude, né? A primeira coisa é a atitude. Então, você tem que ser apaixonado pelo que você faz, tem que ter muito amor. Você tem que estar sempre disposto a aprender. E aquele negócio que a gente já falou, de se perguntar no que eu posso melhorar, como é que eu posso evoluir o que eu estou fazendo agora, ou então as coisas que não deram certo, por que não deram certo, como é que eu posso acertar na próxima vez? Porque é tentativa, né? E você está sempre aprimorando, estudando, melhorando, né? A segunda coisa é entender o seu modelo de negócio. Entender os seus números, entender o seu preço, fazer uma pesquisa de mercado, entender quem é o seu avatar, como é que você vai se diferenciar no mercado que você está entrando, o que o seu avatar gosta, o que são as coisas que essas pessoas querem, o que elas precisam, quais são os problemas que você está tentando resolver para eles. E o terceiro é ter uma estratégia clara, porque aí te permite compartimentar a evolução do seu negócio. Porque você não vai chegar na sua estratégia final amanhã. Isso tudo é uma jornada, né? Demora. E como um empreendedor de uma empresa pequena, a gente tem que vestir tantos hats, né? A gente tem que fazer tantas coisas que são out of your comfort zone, né? Você tem que estar sempre preparada a fazer coisas que você não fez antes. Então, se você tem uma estratégia, você vai falar, bom, como é que eu avancei na minha estratégia esse ano? Como é que eu estou melhorando para chegar nas minhas metas? Sim. Esse tipo de coisa. Muito E o bom. resto é saúde e paciência, a gente corre atrás. né? Verdade. Empreendedorismo não é fácil. Oi? Empreendedorismo não é fácil. Não mas... é fácil, não é fácil. Mas é gostoso, né? gostoso. Porque você tem uma flexibilidade, você tem challenge. Eu adoro. Eu acho que hoje em dia eu não conseguiria fazer outra coisa. Eu quero, pra mim, o céu é pra cima e avante, que nem o super-homem. O céu é o A Mulher Maravilha. Né? A Mulher Maravilha. Pra cima e avante. É isso. Mulher Maravilha. Porque, né, você tem ter o próprio negócio te permite
trazer um impacto para a vida de outras pessoas. Olha que maravilha. lindo, Você, com a sua marca, você está trazendo todas as coisas que você propicia com a sua marca. Você pode mudar a confidência, a self-confidence de uma pessoa, Sim. né? Você pode... Autoestima. Autoestima, desculpa. Você pode contribuir. Então, essas coisas são muito gratificantes, né? Com certeza. E no meu caso, eu ver que eu estou contribuindo para aumentar, para permitir que as pessoas comam bem, mas com conveniência e de uma forma a minimizar o impacto ambiental, nossa, eu estou feliz. E mais além, assim, eu acho que você vai estar presente nos momentos mais felizes, assim, da vida das pessoas. Que é uma Que é festa, através que é da a comida, alimentação. com certeza. Então, Que é o que a minha família, onde as foi a forma pessoas... como a gente então cresceu. você tá meio que levando um pouco da sua história, da sua família, pra casa de cada pessoa. Assim. Com certeza. Então é bem poético. Obrigada. Eu amei o nosso papo. Obrigada pela oportunidade. Eu tenho um presentinho pra você também. Obrigada. Tenho Nossa, olha. produtinhos do Bossa pra botar uma você. pão de queijo aqui de novo, eu não consigo. Eu fico olhando pra ele fica olhando pra mim. Que lindo. Selecionei 2 produtinhos pra você usar, porque eu sei que você usa um de manhã e de noite, então eu falei, vai usar um de manhã e de noite. Na semana que vem eu tô aqui pro meu tratamento. Ai, gente, que lindo. Olha, com retinol, vitamina C. Esse daí é pra você trocar o que você tem quando você acabar. Super generosa, olha que maravilhosa. Não, já tava pensando nisso hoje. Eu tô looking forward to our treatment. Ai, obrigada, que lindo. Imagina. Obrigada, Espero que você goste. Peraí, vou mostrar, né? Olha aqui. Pode mostrar. Presentinho, é um retinol e vitamina C. Retinol e vitamina C. Manhã e noite está soro. Então me conta, e a vitamina C faz o quê? E o retinol? Agora a gente tem que fazer um podcast pra você. Né? Todo mundo que vem aqui quer me entrevistar. Obrigada pela imagina, oportunidade. mas... Pra mim, é o primeiro podcast que eu faço. Eu espero que eu não tenha falado muita abobrinha. Não, imagina, foi maravilhoso. E... Dica pra você, quando terminar esse episódio, vai lá no Harry's Farm comprar o pão de queijo, porque, ó, sensacional. Obrigada. E onde mais você acha? É só no Harry's Farm? Não, a gente tem em torno de 61 shops em New South Wales, então... No seu website dá pra ver? No website www.christianaandco.com.au ou Instagram @christianaandco. Boa. E o mesmo pro Facebook. Facebook também. Então entra no website e vê qual é o estoque ponto mais mais próximo próximo de da você. sua casa. A gente na verdade, prioriza todos os independent shops, né? Que o Harry's Farm sendo o maior deles. Tem alguns poucos metros, mas a maioria são shops independentes, IGAs, delis, butchers. Local shops. Então entra na nossa página e dá uma olhada. Obrigada. Muito bom. Obrigada pelo suporte. Imagina. Segue lá, gente. Segue a gente também, @BossaSkin, @BossaSkinSpa, @BossaSkin Brasil. Tá chegando em breve. Se Deus quiser, as burocracias, a gente vai vencer essa. E me segue lá, @livia.portugal. Curte, comenta, compartilha, marca todos os seus amigos aqui. Essa história merece muito ser compartilhada, então passa para 10, 15 amigos e eu vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigada. Tchau. Vou comer o pão de queijo agora, porque... Tô louca pra comer o pão de queijo. Tá doido pra comer também. Eu peguei e deixei.